Olá, amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Doutrina Espírita, Consolo e Felicidade. Resolvemos falar de um assunto que está bastante em voga, que é a depressão. A depressão nos leva aos transtornos da tristeza, da inconformidade, essa vida naquele momento com o nosso ser, que é uma situação que causa bastante dor, bastante sofrimento. Eu acho que essa é a palavra, porque nós sabemos que a depressão ela tem fatores psíquicos, materiais e também fatores espirituais. O nosso ser, ele é um espírito muito antigo e que já passou por diversas experiências, e às vezes essas experiências, mesmo inconscientemente, elas são relembradas no nosso subconsciente, e às vezes as tarefas que nos foram impostas para passar, para superar essas dificuldades do nosso passado, nós vimos na reencarnação com motivação, quando estamos no mundo espiritual, e pedimos para que na nossa reencarnação a gente possa viver experiências que superem esses atropelos ou essa vida nossa do passado. Às vezes, quando nós damos de frente com essa situação, o nosso espírito interiormente sente aquela tristeza, ou quando não está conseguindo superar essas situações, ou a dificuldade que tem ainda pela frente para superá-las, causa uma certa melancolia sem razão aparente, vamos dizer assim, porque tudo isso se movimenta dentro do nosso interior, do nosso ser, é uma coisa inerente ao nosso ser. Então aqui nós vamos evitar de falar na depressão no seu caráter material, caso que está afeito aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras, terapeutas e tudo mais. Nós vamos tratar exclusivamente dessa parte espiritual. É uma coisa interessante que a gente pode perceber, é que a depressão ela não está ligada à fé. Por quê? Porque nós vimos que passam pela depressão pessoas que têm a fé sólida. Nós podemos citar aí o caso do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, o que prova para nós que não é a fé um fator condicionante para evitar a depressão. Todos os conceitos que nós temos, Deus, todo o estudo que nós temos a respeito das coisas divinas não é suficiente, às vezes, para poder superar essa fase, porque é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que está dentro do nosso interior, dentro do nosso ser, e nós precisamos, para superar isso, compreender bem por que esses sintomas eles vêm até nós. A depressão é muito triste porque ela gera um looping de pensamentos negativos que nos atingem. A gente, claro, advindo desse problema interior, ele se expande, às vezes o nosso corpo também somatiza esses sentimentos, nos dando sensações terríveis de palpitação, de suor, de dor de cabeça, de apatia e tudo mais. Então, o que acontece? Nós, enfraquecidos espiritualmente, ou sem uma arma para nos defender dessa depressão, nós vamos deixando esses pensamentos tomarem conta de nós, e eles vão circulando com um loop infinito de hoje está ruim, amanhã será pior, eu estou piorando, amanhã eu vou piorar ainda mais e tudo. Então a gente fica alimentando esse sistema, e uma coisa fica alimentando a outra, gerando muito sofrimento e muita dor. Quando a gente fala da depressão, a primeira coisa, nós devemos procurar um médico.
Isso é a primeira coisa que sempre nós devemos fazer, porque a medicina é preparada para cuidar dessas coisas, nos darem aí os remédios que vão proporcionar, então, vão nos ajudar, vamos dizer assim, a combater esses sintomas ou pelo menos amenizá-los. Sempre quando a gente está de depressão, nós fazemos contato com esses medicamentos que procuram, vamos dizer assim, acalmar a nossa mente ou interromper um pouco o fluxo dos nossos pensamentos para nos dar um tempo de reflexão para que a gente possa colocar as coisas em ordem. Porque quando nós estamos depressivos, esse mar, esse turbilhão de pensamentos, eles não nos deixam refletir nas coisas melhores, eles sempre ficam nos incomodando. E aí nós perdemos a graça pelas coisas, a graça pela vida. Isso influi na nossa esperança, né? A gente perde a esperança, os nossos medos, os nossos receios, eles vêm à tona. Então esse turbilhão de sentimentos realmente é muito triste. Então o que a gente pode fazer para que a gente possa lutar contra esse sintoma? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o medo, né, por exemplo, ele é simplesmente uma sensação. Ele em si mesmo, ele não causa dor, ele não causa nenhum efeito ferida ou tudo mais, né? O medo é uma coisa que nós temos dentro de nós que vem do nosso instinto de preservação da vida. O medo, ele é um instrumento de defesa que nós temos da nossa vida. Então a gente tem que fazer uma reflexão quanto ao medo em si. O medo em si, ele não causa nenhum tipo de dor. Não é porque você tem medo que você sente dor no braço, ou dor de cabeça, ou outra coisa. Ele não causa, não é o causador. Então, nós precisamos aprender a conviver com esse receio que nós temos, que nada mais é do que uma fé ao contrário. Então, quando o pessoal fala que nós temos que ter pensamentos positivos, que nós temos que ser positivos, que os pensamentos são tudo, e que nós, com os pensamentos saudáveis, nós podemos ter um corpo saudável, isso é uma verdade. Agora, se nós deixamos nos levar por esse sentimento do medo, isso vira contra nós mesmos, né? É aquele circuito que a gente fica: hoje não estou bem, e se eu estiver assim amanhã, o que eu vou fazer? E tudo mais. Então a gente precisa primeiro ordenar essa coisa do medo. Quer dizer, vamos para a medicina para tentar combater os fenômenos biológicos da depressão. E a primeira coisa que nós temos que fazer é uma reflexão com relação ao medo. Então esse medo a gente precisa encarar de uma forma diferente. O medo, como eu disse, é uma fé inversa. Por que a gente não tem uma fé positiva? Por que nós não podemos pensar que amanhã as coisas serão melhores? Que nós vamos superar e que nós vamos acordarmos amanhã, vamos ter um dia mais feliz, vamos ter dias mais prósperos, mais esperançosos. Então, nós podemos fazer esse esforço de mudança de estado de espírito, substituir o medo ou aquilo tudo que a gente tem, o que nos leva aos pensamentos negativos, pelos pensamentos positivos. Isso é fácil? Não é. Mas com os remédios que estamos tomando para desacelerar um pouco os nossos pensamentos, a gente pode tentar então mudar essa perspectiva nossa, mesmo que nos custe muita luta, de tentarmos colocar pensamento de esperança, de fé e tudo mais, porque nós sabemos que para viver é preciso esperança, e a esperança é um componente da fé, não essa fé religiosa, mas essa fé humana, que simplesmente também nos leva a decisões positivas, a ações, a movimento, não é isso? Então isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Nós precisamos ter consciência que a depressão, ela, apesar de levar às vezes as pessoas a atos
desatino, como um suicídio, não querer mais viver, porque por causa da tristeza que invade o seu ser e tudo mais, nós temos também aquelas que superam e que ao longo do caminho, com os medicamentos e com o tratamento, conseguem superar essa situação da depressão. Existem, claro, casos que levam realmente a transtornos muito grandes, né? muita dificuldade da pessoa realmente perder a noção da sua vida, né? Deixar de ser a própria pessoa. Mas nós devemos lutar contra esse sentimento, e o antídoto está primeiro nessa mudança de estado de espírito, um estado de espírito negativo, de medo, para um estado de espírito positivo. Nós podemos ver essas situações com muita clareza, e quando eu falo em pensamento positivo, eu fico pensando, por exemplo, eu já sofri de depressão. É realmente um sentimento que a gente não deseja que ninguém passe. Mas, da mesma forma que eu vivi aquela dificuldade, esses receios, esses medos e tal, com o tempo a gente foi superando com fé, com determinação, com vontade de vencer, e estamos aqui hoje, vivos, 30 anos depois do episódio, e eu posso me lembrar muito bem que eu, naqueles momentos de depressão, de dificuldade, eu realmente sofria muito, porque tinha esses sintomas no corpo, somatizava os problemas e a gente achava que ia morrer. Essa é a sensação que a gente tem. E mais tarde, quando eu superei esse episódio, eu estava andando aqui em Fortaleza, no Ceará, onde eu moro, ali pelaquela região no Beach Park, e ali, andando de carro, com a janela do carro aberta, eu olhei para aquele mar imenso e vi aquela beleza, né, do sol, do mar, da areia, tudo dado a gente de graça, né? Então eu desci do meu carro ali e me expus àquela brisa da tarde que vinha ali e abraçava então o meu corpo, e eu senti um bem-estar enorme. E aí eu pensei assim: puxa vida, eu passei por tudo aquilo, sofri todos aqueles medos, o receio de não ter condição de superar e tudo mais, e no entanto eu estou aqui hoje absorvendo esse ar maravilhoso, essa brisa refrescante, com o meu corpo perfeitamente em ordem, com os pensamentos em ordem e com a alegria dentro do coração. Então, como a gente não consegue enxergar essas coisas quando a gente está numa situação depressiva, a gente precisa saber que há condição de superação, que nós vamos superar, que a coisa vai melhorar e que amanhã nós vamos estar numa situação bem melhor. Pensamento, a mudança de pensamento, a mudança de estado de espírito, ela é fundamental. Como eu disse, não tem nada a ver com a fé religiosa, é uma fé interna, é a vontade de você superar, indiferentemente das suas crenças. Claro que as crenças, elas têm influência no nosso ser como um todo, mas o que nós precisamos saber com relação à crença é que Deus nos colocou nessa vida para nós sermos felizes, termos sucesso, termos prosperidade e vivermos da melhor forma possível. Cabe a nós, então, encontrar esse caminho. Então, para todos aqueles que estão vivendo essa depressão no momento, não se desesperem, tenham calma, procure mudar os seus pensamentos, façam esse tratamento simultâneo, o tratamento com os médicos, com os psicólogos, psiquiatras, com os terapeutas, e também faça essas reflexões internas e procure dentro do seu ser aquela força que está dentro de você, que todos nós temos, de superação. Então, quando lhe vier
um pensamento negativo, procure substituí-lo imediatamente. Faça alguma coisa, vá ouvir uma música, vai ler um livro, procure tirar o seu pensamento desse looping de negatividade, para que você possa, então, mudando o seu estado de espírito, também vencer esse sentimento de depressão, de fracasso e tudo mais, né? Na nossa vida nós vivemos muitas experiências que nos levam a perdas de saúde, perdas de trabalho, perdas de pessoas que nós amamos, a própria reformulação do nosso ser, porque nós a cada dia somos uma pessoa diferente. Às vezes isso aí também nos gera transtorno. É tudo isso. A gente precisa reunir esses sentimentos e tentar então mudar a expectativa dos nossos pensamentos, mas com muita força e com muita determinação. Eu espero ter ajudado vocês um pouco e que vocês possam, na sua vida, serem felizes, serem prósperos, serem alegres, amar muito, que isso é que nos faz caminhar e caminhar com solidez e com muito amor pela vida. A vida, ela é muito importante. A gente está aqui para realmente defendê-la com todas as nossas forças, para que a gente possa ser, então, um ser harmonizado, um ser completo, um ser que está realmente vivendo e sendo feliz. Um beijão para todos, que todos sejam em paz e com muita harmonia.